Fala, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Trollcast. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Capitão América Soldado Invernal, que pra mim é o filme mais bem feito e mais bem produzido, o melhor filme, na verdade, o melhor filme do universo cinematográfico da Marvel. Eu vou falar pra vocês um pouquinho do motivo desse filme ser tão importante pra mim, tão importante para o universo cinematográfico da Marvel e principalmente pra trama do Capitão América, que pra mim, pra você que assistiu Vingadores Guerra Infinita, spoilerzinhos aí, tá bom? Vai ter um pouco de spoilers, um poucozinho, mas pra mim deve estar se encerrando em Vingadores 4, então você vai entender um pouquinho mais sobre o porquê desse filme ser tão importante pra mim neste vídeo. Confere aí. Antes de começarmos, alguém quer sair do elevador? Uma das coisas que eu mais peço, eu mais que assim, anseio para esses filmes de super-herói conseguirem fazer e replicar, até para dar um ar novo, para dar uma vitalidade nova para esses filmes, é justamente você pegar esses gêneros do cinema, como ação, terror, aventura, comédia romântica, humor, e você conseguir pegar eles e colocar na roupagem de filme de super-herói. Você pegar um filme como Capitão América e fazer um filme de espionagem, um filme de aventura, meio na pegada de Busca Implacável, John Wick, ou então Missão Impossível. Alguns filmes estão até tentando fazer isso, você tem aí algumas experiências que vão sair, como os Novos Mutantes, que vai ser uma pegada mais de terror, mais assombrosa assim mesmo, mais scary, bem parecido com o que tentaram fazer e não foram deixados, o diretor não foi deixado, em Quarteto Fantástico. Vai ter também esse Homem-Formiga e Vespa, que tem uma pegada meio de comédia romântica também por dentro. O próprio Guardiões da Galáxia, que foi esse filme tipo com um grupo diferentão, com uma pegada totalmente de comédia, assim como o Homem-Formiga 1 também é uma pegada muito comédia e muito menor em escala, como destruição e como ação, assim, ele é realmente menor. Mas eu acho que Capitão América Soldado Invernal é o primeiro filme que consegue fazer com que essa roupagem funcione muito bem. Acho que o primeiro ponto seria a forma como os irmãos russos dirigem tudo isso. Muito mais com câmera na mão, a forma como a imagem vai se movendo é muito mais pesada. Se você pegar, por exemplo, os cortes, são cortes muito duros. É a batalha aqui cortando, corta para um lado, corta para o outro, corta para outra movimentação. Em compensação, nas movimentações da Viúva Negra, você tem mais uma leveza, uma movimentação mais furtiva, assim, e em muitos momentos você tem essa movimentação furtiva, que é justamente essa mistura desses gêneros. Porque tem filmes que você tem essa coreografia bonita, como Star Wars, episódio 3, a luta entre Anakin e Obi-Wan. É bonito, é legal, é muito massa, é bem uma coisa que eu imaginaria como um Jedi lutaria, uma maneira meio anime, sabe? Aquelas movimentações meio mágicas, meio fantásticas. Só que também em alguns momentos fica coreografado demais. Eu acho que em Soldado Invernal você tem essa questão da coreografia, você também tem a questão da dureza, de perceber que aquilo realmente é uma luta e as pessoas são treinadas e tem uma técnica envolvida ali, não só uma coreografia de ação. Além disso, outras questões que o filme pega desses gêneros, assim, desse tipo de filme, são aquelas cenas, por exemplo, em que eles estão em fuga. Você tem a cena do shopping, que é uma cena bem marcante pra mim, porque você tem aquela questão de você observar ao redor e a câmera faz uma movimentação muito legal de você pega ao redor, observando cada movimento das pessoas. Você tem ali a questão de quando os inimigos chegam, estão procurando por eles, você tem aquele plano de uma multidão e um foco maior ali naqueles 3 pessoas que estão no meio, aí você vira pra lá pra escada e tem o pessoal descendo, você tem todos esses cortes em que eles estão fugindo, o pessoal tá chegando e o que eles precisam fazer para poder se esquivar ou se espreitar para sair desse local e ir embora para fazer a investigação deles. E tem toda essa questão de você estar na estrada em fuga, uma coisa que você tem muito, por exemplo, em Logan. Não que Logan tenha exatamente esse mesmo gênero de direção ou de filme mesmo, mas eles estão muito próximos dessa questão de você estar fugindo do inimigo e tal, você está numa estrada em fuga, só que você ao mesmo tempo tem que estar tentando entender o que está acontecendo, o que foi que fez aquilo, porque você precisa voltar para resolver as tretas que ficaram lá na SHIELD, no caso. E nessa questão das tretas da SHIELD, que tem outro ponto que eu gosto muito desse filme, que é essa dubiedade e essa questão de como a SHIELD acabou se formando. Você tem ali a fundação da SHIELD ali com a Peggy Carter e com o Howard Stark no início e tal, depois do Capitão América 1, e acho que é perfeito você referenciar a SHIELD com isso, porque a gente não viu exatamente a SHIELD sendo formada no filme do Capitão América. A gente descobre disso na série da Agente Carter e depois, com o tempo também, no próprio filme do Capitão América 2, Soldado Invernal, que a gente descobre mais um pouquinho de que foi a Peggy e o Howard que fundaram a SHIELD ali e tal.
Só que você tem essa questão da SHIELD andar do lado justamente com a Hydra, que é explicado durante o filme, essa questão de que é uma coisa muito comum no final da Segunda Guerra, realmente, na nossa história. Os Estados Unidos também recrutou muitos cientistas alemães e do eixo inimigo pra justamente trabalhar com eles, porque os caras eram inteligentes pra caralho, e foda, e essa inteligência precisava ser aproveitada. E Soldado Invernal bebe um pouquinho disso daí e traz pra cá essa questão de que a SHIELD também recrutou cientistas da Hydra pra poder trabalhar com eles. Um ledo engano que acabou causando com que a Hydra se infiltrasse completamente dentro da SHIELD e acabasse ruindo ela aos poucos, ou fazendo com que a SHIELD tramasse missões ou eventos, ou financiasse eventos que beneficiassem o crescimento e desenvolvimento da própria Hydra. A Hydra criou um mundo tão caótico que a humanidade está pronta para sacrificar a própria liberdade em troca de segurança. Quando o processo de purificação for completado, a nova ordem mundial da Hydra surgirá. E aí você vai ter um ponto que é o que dá o norte de todo o filme, que é essa questão da confiança. Que você tem dois lados dessa questão da confiança. Você tem o lado do Steve Rogers e a forma como ele vê a confiança, aquela questão mais do Capitão América mesmo, do soldado, daquele cara que lidera uma equipe para a guerra e precisa confiar nos seus comandados, assim como ele quer que os seus comandados confiem nele. Essa relação é mútua, ele acredita nisso. E você também tem o Nick Fury, que tem uma questão muito mais de espião mesmo, uma questão muito mais realista, entre aspas, de como o mundo é o mundo. Então ele compartilha informações, ele não dá uma missão completa para todo mundo, tem uma missão sem submissões dentro da missão principal. E isso é um pouco, como é que eu posso dizer? É um pouco irritante na visão do Capitão América, na visão do Steve Rogers, porque ele não acredita nisso, ele não tem confiança nisso. Que é uma coisa que acaba quebrando a relação dele tanto com o Nick Fury, tanto com a Viúva Negra, de início. Eles têm essa rejeição um com o outro, porque ele acha que a viúva Natasha Romanoff mente demais e não sabe quem ela é, e o Nick Fury esconde demais, só ele pode saber tudo e nem todo mundo. E é uma coisa que pro Capitão não funciona. E o Projeto Inside caminha justamente nesses dois lados, entre SHIELD e Hydra. Você tem a construção com o pensamento do Nick Fury, da SHIELD, de ser... Cara, a gente teve agora há pouco um evento que acabou dizimando Nova York, que quase todo mundo se ferrou, se não fosse os Vingadores a gente estava ferrado, e a gente precisa agora começar a prevenir essa questão. Começar a prevenir... que coisas ruins aconteçam com a Terra. E ele cria esse Projeto Inside para poder vigiar e proteger todo mundo, para que se alguma coisa acontecer, eles estão preparados e prontos, estão prevenidos. São coisas que a gente vê não só nesses filmes da Marvel, como Minority Report, que é essa questão de o filme tratar sobre previsão de crimes, você saber exatamente quando o crime vai acontecer, quem vai fazer, você vai lá e prende o cara antes de acontecer. Você também tem isso nos próprios quadrinhos da Marvel, do Guerra Civil 2, aborda essa questão de ter um mutante que consegue prever o futuro e prever quando os crimes vão acontecer. E você tem os dois lados, da Capitã Marvel, que acha que isso é certo, você prende as pessoas antes que elas cometam crimes, e você tem o lado do Tony Stark, que falava que não faz sentido isso, você não pode simplesmente acusar alguém ou prender alguém antes que essa pessoa tenha realmente cometido um crime, que isso não é legal, legítimo ou correto. This isn't freedom. This is fear. SHIELD takes the world as it is, not as we'd like it to be. It's getting damn near past time for you to get with that program, Cap. Don't hold your breath. Esse é outro ponto que é muito tocante dentro desse filme, que é a abordagem muito maior do drama do Steve Rogers. Que é esse cara que está completamente fora do tempo dele, entendeu? É o cara que ele se sacrificou para poder proteger o mundo, ele não esperava estar ali, ele se vê acordando nesse mundo que precisa dele em certas partes, certos momentos, mas depois de Vingadores ele não se sente em casa mais, ele se sente meio fora do padrão. Ele tem o trabalho dele na SHIELD, que é algo próximo do que ele era como soldado e tal, mas a SHIELD é diferente do que era ele na guerra, o mundo também é diferente do que era quando ele estava em guerra. A visão que as pessoas têm sobre o que é certo e errado mudou. Ele não consegue se encaixar em momento nenhum. Você percebe também durante o filme, quando tem a apresentação do Sam Wilson, que você tem essa questão da dúvida na cabeça do capitão. Porque ele tem o Sam ali como aquela pessoa que ele consegue conviver melhor, que é um ex-fuzileiro, que entende mais ou menos como é que é essa questão de você estar na guerra, você simplesmente sair e voltar ao mundo real. Ele tem essa dúvida se ele quer continuar trabalhando na SHIELD, sendo que é uma maneira diferente dele pensar, ou se ele quer parar e deixar de ser um capitão. Mas também tem essa questão de parar ser difícil. Você tem aquela reunião ali dos ex-fuzileiros ali comandados pelo Sam Wilson, ex-soldados e tal, e que eles falam como é difícil a readaptação ao mundo real depois de ter vivido um clima de guerra. E o capitão não quer parar, até porque ele
teoricamente, é jovem, o corpo dele é jovem, ele ainda tem muita energia para gastar. Então, essa dúvida na cabeça dele de tentar se enquadrar em um momento diferente do que ele está acostumado, de ser um homem fora do seu tempo, é muito interessante, é muito bem desenvolvida. A conversa que ele tem com a Peggy é muito interessante justamente por isso. De que ele tá vendo ali uma pessoa que não tem mais como continuar. E ele se vê, tipo, pô, era pra estar assim, era pra estar, já ter vivido as minhas experiências, já ter vivido o que eu tinha que viver. Porque esse mundo não me enquadra mais, não me aceita mais. Eu não consigo conversar mais com essas pessoas. Desde que eu me lembro, eu sempre quis fazer o que era certo. Acho que não tenho mais certeza do que é isso. Eu achei que conseguiria voltar de vez e seguir ordens, servir. Não é o mesmo. Depois de que descobre, desmascara a SHIELD, ele extermina a SHIELD, extermina a Hydra, é a questão de a quebra da relação entre Capitão América, ser o Capitão América. Ele não se vê mais representado ou representante daquilo, dessa bandeira. Não se vê mais representante da SHIELD, não se vê mais representante da organização ou do governo. É uma coisa que vai sendo quebrada aos poucos também nos filmes futuros. Você vê isso mais forte na Guerra Civil, em que ele também não se sente nem mais como Vingador, ou ele acha que a transformação dos Vingadores em algo do governo é uma quebra da virtude dos Vingadores. E ele também vê isso futuramente como consequência na Guerra Infinita, em que eles separados acabam sendo mais fracos e não conseguem vencer. Então faz parte todo de um desenvolvimento do Capitão América. Esse pra mim é o ponto de virada, é o ponto de, cara, esse governo e essas pessoas não me representam. É uma coisa que a gente vive muito também aqui no Brasil e tal, mas é muito interessante de como isso é desenvolvido no filme para poder futuramente o Capitão ter uma trama mais aprofundada. E por fim, que é aquela coisa que a gente vem discutindo recentemente agora, que é o final amargo dos filmes dos Irmãos Russo. Os filmes dos Irmãos Russo nunca tem um final feliz. Esse final, se você parar pra pensar, você tem a SHIELD destruída, você tem o Nick Fury desmoralizado e tendo que viver meio na surdina ali para tentar reerguer a SHIELD. Você tem a Marina Hill indo para outro caminho, você tem o Capitão América, tipo, tentando procurar um local para ele, uma coisa que ele se sinta em casa, e indo também atrás do amigo dele que está perdido. Então não é um final feliz. Você também tem em Guerra Civil um final meio amargo em que o vilão vence, o Zeno conseguiu o que ele queria, que era separar os Vingadores. Os Vingadores são separados em Guerra Civil. E você tem, spoiler galera, em Vingadores Guerra Infinita, esse final em que o Thanos consegue o que ele queria. Então, os filmes dos Irmãos Russo tem essa questão desse tom meio amargo, que é, às vezes, salvo pela cena pós-crédito, que dá uma esperançazinha pra gente. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aqui e se inscreve no canal, porque a gente vai ter mais vídeos sobre isso. Vão ter outros vídeos de conteúdos diferentes e tal, e de estilos diferentes, como o Távola Nerdica, vídeos sobre animes, como o Távola Animes. Vai ter o World Review, que é uma coisa que eu estou estudando para poder fazer, depois eu falo para vocês. Mas enfim, vai ter muito conteúdo aqui legal no Trollcast, então se inscreve no canal, deixa o like se você gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem alguma coisa que você quer que eu fale, algum vídeo que você quer que eu faça, algum tema legal que eu posso também procurar fazer. Ou se tem algum filme que você acha que vale a pena uma análise como essa, ou um papo como esse. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Valeu, até a próxima. Eu espero melhorar com o tempo também algumas questões e tal, de dicção, isso aqui é complicado. Mas vai melhorar. Então, obrigado por ter visto. Tá vendo? Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Valeu, até a próxima. Fui.